Oi, pessoal, bom dia. Né? Dando sequência aí à nossa disciplina de projetos de máquinas, estou gravando essa aula aqui para a gente dar andamento, tá? Então, materiais e processos, tá? Então, o que inicialmente, assim, né, falando um pouco de materiais, que são os recursos básicos que a gente usa para projetar uma máquina, né? Qualquer projeto, a gente a gente precisa saber que material que a gente está trabalhando e quais são as características mecânicas dele, principalmente, né? Claro que às vezes a gente precisa saber alguma característica relativa à corrosão, né? O comportamento dele com relação à corrosão, que tipo de tratamento superficial a gente precisa dar para evitar a corrosão, né? Mas basicamente, quando a gente fala em projetos de máquinas, assim, principalmente o que é usado, né, é uh, a questão de propriedades mecânicas, né? Óbvio, se a gente estiver falando também de uma câmara fria, né? Aí a gente está falando de isolamento térmico. A gente não quer necessariamente estrutura, a gente quer isolamento térmico. Mas o nosso foco aqui é principalmente propriedades mecânicas, tá? E não há garantia, né, de que todos os materiais vão vir com as propriedades, todos os materiais, um aço 1020, todo aço 1020 vai ter as mesmas propriedades mecânicas, né, as mesmas características. Isso é impossível, né, da gente conseguir, até pelo próprio método de fabricação desses materiais. Então, o que há são algumas estimativas, né? Na verdade, a gente precisa tomar mão de testes, né, para ensaios de materiais para saber quais são essas propriedades. E mesmo assim, tu vai ensaiar uma vez um material, vai dar um resultado, tu vai pegar um outro material, vai dar um outro resultado, vai pegar um outro lote de material do mesmo aço, né, por exemplo, um aço 1020, um outro lote vai dar um outro resultado e assim vai. Então, nenhum material vai ser igual ao outro, né? Vão se comportar de maneiras diferentes dentro de um teste. Mas o que acontece é que há uma distribuição estatística disso, né? O que acontece é que há uma distribuição, uma, há uma média e há um desvio padrão disso, né? Então, olha, o meu aço resistiu 300 megapascal, mas oscilou aí entre 350 e 250, né, de todas as minhas amostras. Então quer dizer que eu vou usar como referência, normalmente se usa valores mínimos, né? Então quando tu pega um relatório de material, uma, um certificado do material, tá lá o resultado do ensaio de tração dele. Máximo 1020 é limite de escoamento 250, limite de ruptura 350, 400, né, megapascal. Então, quer dizer que esses 250 de limite de escoamento é um limite, é um valor mínimo que foi encontrado, né? Então, até para te ir de encontro à segurança, né? Isso é a partir desses valores que tu vai basear todo o teu projeto. Claro que quando a gente está falando assim às vezes, o mais interessante, né, de tu pegar é, por exemplo, tu pegar, por exemplo, uma chapa, uma fuselagem de avião, por exemplo, uma chapa, né, e tu fazer um teste específico com aquele formato de chapa, com aquele material, com aquele formato, né, ter uma máquina específica para aquela peça, para aquele, né, e testar ela, né. Só que isso acaba se tornando muito caro às vezes, né? Então, claro, para projetos de alto nível de segurança, como um avião ou como um automóvel, a gente usa esses ensaios específicos para cada peça. Por exemplo, sistema de amortecimento. Os sistemas de amortecimento dos carros, eles têm um teste, né, um ensaio de material específico para molas, por exemplo, ou para todo o sistema, enfim, né? Então, claro, porque não pode errar, né? Tem que ter um nível de segurança muito alto. Então, tem que ter certeza que aquele sistema, aquele conjunto, se comporte tem um limite uma tolerância aí de esforços, né? Mas como isso é muito caro,
toma-se mão, então, de ensaios, né? De ensaios gerais, assim, né? Padronizados. O clássico, né? O mais clássico deles é o de tensão-deformação. Então, a partir dele, a gente tira propriedades mecânicas, né? Para todos os materiais. Aliás, para todos, né? Para todas as aplicações, eu quero dizer. Então, vai ter lá nosso corpo de prova, né? Aqui eu vou pegar uma canetinha aqui. Então vai ter lá o nosso corpo de prova, vai ser colocado na máquina e eles vão testar, vai até a ruptura, né? Vai se formar um gráfico, normalmente um gráfico típico desse aqui, né? Onde tu tem o limite elástico, né? Entra nas regiões de deformação plástica, sobe até o limite de resistência dele, né? É o limite de resistência. E também é o limite de ruptura, a gente pode considerar também, né? Que é uma maior tensão que esse material suporta. A partir daqui ele vai começar a entrar em colapso, né? Vai começar já essa restrição aqui, né, já começa a se acentuar e aí já não tem mais, né? Então a gente tem a região elástica e a região plástica. Os projetos mecânicos normalmente trabalham dentro da região elástica. Tá? Então esse cara aqui a gente precisa, é nesse cara aqui que a gente vai se basear muito, né? Na verdade nos dois, né? Tanto na ruptura, né, quanto no escoamento. Mas por isso da importância de saber esses limites aqui. Então, lá, né, a gente tem aí a tensão, então, é a força sobre a área, né? A gente tem uma deformação, né, uma deformação que é em porcentagem, né? Que é a variação, né? Opa, esse aqui não consigo apagar, tipo borracha. Então, essa aqui é o nosso ΔL, né? A variação do comprimento do nosso corpo de prova, né? Pelo comprimento inicial. Né? Daí a gente tira dentro do limite elástico ali, a gente tira o módulo de elasticidade, né? Também que nos dá a noção de rigidez. Rigidez. Parece uma criança de primeira série escrevendo, né? Mas não nada disso nada. Um módulo que dá a ideia de rigidez do material. Né? Isso aí você já sabe, tá? Outros ensaios de compressão também, né? São feitos, ensaios de flexão, né? Ensaios de flexão. Né? Aqui uma flexão, ele foi ao escoamento, né? Ele entrou em escoamento aqui, né? Aqui para o material dúctil, aqui a gente tem um material frágil, né? Ele não tem um escoamento, é um material frágil, rígido, ele não tem essa, esse escoamento aqui, né? Então, a gente tem ensaios de torção também, né? Aqui a gente tem uma linha, essa mesma linha fez um helicoide aqui até romper, tá aqui a marcação dela, né? Até romper no material dúctil. Esse aqui já rompeu aqui, né? E aqui está a linha, né? Sem deformar a linha, né? Então são diferenças aí de materiais dúcteis e materiais frágeis, né? Então a gente tem algumas relações desses ensaios, né? E de estudos também, né? Que a gente vai dar uma olhada agora. A gente tem algumas relações de propriedades, né? Então essa aqui a gente tem o nosso limite a partir de um ensaio. A gente tem um limite de ruptura, né? SUT, Ultimate ensaio de tração, né? É ruptura pelo ensaio de tração, né? Ultimate Stress, Ultimate Traction Stress, né? Esse aqui é stress, esse S é stress, esse S é stress, né? De tensão, né? Tensão última de tração, né? Tensão de ultimate, de ruptura. E então a gente pode fazer uma associação com a tensão de ruptura ao cisalhamento. Ou seja, nosso limite de ruptura ao cisalhamento é aproximadamente para aços, né, 0,8%, 80% da tensão de ruptura no ensaio de tração. Né? Para materiais frágeis,
Opa! Não. Alguns outros materiais dúcteis, né? Outros materiais dúcteis têm uma relação de 75% do limite de ruptura. Isso varia bastante, tá? De material para material, né? Isso aqui a gente sempre tem que consultar. Durante o problema que a gente estiver resolvendo, a gente tem que consultar essas relações. Assim como a gente tem um limite de escoamento do material, o limite de escoamento em relação ao cisalhamento, né, é 0,57% do limite de escoamento ao ensaio de tração. Né. Outras relações que a gente pode ter com a dureza, né? Às vezes, de uma maneira rápida, de estimativas rápidas, às vezes que a gente precisa, né? Principalmente em campo, muitas vezes a gente consegue uma dureza através de um durômetro manual, portátil, consegue estimar uma dureza Brinell, né? E a partir dessa dureza Brinell, a gente tem uma tensão de ruptura, né? Conhecer a tensão de ruptura do material. Conhecendo a tensão de ruptura do material, a gente estima outros parâmetros, né? Então, por exemplo, se eu medir a tensão de ruptura, é 3,45 vezes, isso em megapascal, tá? Aqui está em unidade do sistema inglês, PSI. Por exemplo, 3,545 vezes o que eu medi de dureza, mais ou menos 0,2 a medida de dureza, né? Então tem uma oscilação para cima e para baixo. Então, claro, se tu achou aqui, por exemplo, 500 megapascal, né? 500 megapascal, ele vai ter mais ou menos um número aí, sei lá, 50, vamos chutar aí uns 50. 50 para cima e 50 para baixo. Né? 50 para cima e 50 para baixo. Então, a gente vai considerar sempre aqui, né? Então, a gente consideraria, nesse caso aqui, né, em termos de segurança, bom, minha ruptura é em 450, né? Megapascal. Exemplo de aplicação aí, né? Tá? Então, existem essas relações de materiais. Isso aqui vocês já devem saber, talvez. Talvez essas relações não, né? Mas essa questão de ensaios de materiais, isso aí vocês já estão acostumados já, né, durante o curso. Um ensaio muito importante é o ensaio de fadiga, né? Como é que é o ensaio de fadiga? Tu vai ter um corpo de prova padrão, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Não, consigo. Tens um corpo de prova padrão aqui, né? É normatizado, tá? E ele vai ser submetido à rotação e a um esforço, um carregamento para baixo aqui baseado nesse peso, né? Então, o que tu tem, né? Tu tem o que a gente chama de flexão rotativa, né? O que é a flexão rotativa? Se tu tem um eixo, né, sob flexão, tens um eixo sob flexão, e a gente pegar um ponto, não consigo mudar a cor agora, assim, de bate-pronto, não sei. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho um esforço de flexão. Esse ponto aqui está sendo comprimido e esse ponto aqui está sendo tracionado, como você sabe, né? Esse está sendo comprimido, baseado lá na linha neutra do... Né? Desculpa o desenho, pessoal, mas é um grande aqui. Então, esse ponto aqui em cima a gente está sendo tracionado, aqui em cima a gente está sendo comprimido. Se isso aqui estiver girando, né? Estiver girando e a carga na mesma direção, né? Então esse ponto ora está tracionado, ora está comprimido, ora tracionado, comprimido. E é isso que está acontecendo aqui, né? Está girando e está fazendo justamente isso aqui, né? Ora a tua tensão está tracionando, ora a tua tensão está comprimindo, aqui um lado negativo, né? Aqui a tua tensão está comprimindo, tração, compressão. Então isso fecha um ciclo, né? Então, fechando, aqui tu tem, por exemplo, um ciclo. Um ciclo, né, uma volta, né, do teu eixo. Então, tu fechou um ciclo. Isso está acontecendo várias vezes por minuto ou por segundo. Né? Então, o que é o ensaio de fadiga ele te dá? Né? Ele vai te dar um limite de fadiga.
né, uma tensão limite de fadiga, ou a tensão, a resistência à fadiga, né, o limite de resistência à fadiga. O que acontece? Isso aqui é interessante, né? Quando eu tenho lá, botei meu material na máquina de ensaio e aí coloquei uma tensão nesse material igual à minha tensão de ruptura. O que vai acontecer? Tensão de ruptura. Meu material vai dar uma volta e vai romper, né? Na medida que eu diminuo essa tensão, coloco uma tensão um pouquinho menor, ele vai rodar alguns ciclos e vai romper. Isso aqui é a tensão que eu estou aplicando na máquina, né? Pelo número de ciclos que eu estou dando, né? Se eu baixar um pouquinho a minha tensão, né, ele vai romper um número maior de ciclos, 10 a 3 ciclos. Se eu baixar um pouquinho mais, ele vai romper com um pouquinho mais de ciclos. E assim sucessivamente. Até que ele vai chegar num limite, numa tensão limite, que ele não vai romper mais. Ele vai seguir girando indefinidamente, que a gente chama de infinito, né? De maneira infinita, sem romper, né? Então, esse ponto aqui, os aços, né, materiais dúcteis, principalmente os aços, eles têm esse comportamento aqui, então eles não vão romper mais. Materiais frágeis ou outros não ferrosos, como o alumínio, ele não tem esse comportamento, esse patamar aqui, ou platô, que chama também no livro de vocês, está escrito assim, né? Não tem isso aqui, ele segue caindo, né? Então, a gente adota uma outra estratégia para definir os limites de escoamento, aqui, a resistência à fadiga. Mas isso é um assunto para mais à frente. Tá? Então, essa é isso que eu queria mostrar para vocês. Como que é feito um ensaio de fadiga, né? Então, a gente determina esse ponto aqui, essa tensão, que é o limite de fadiga, que a partir desse momento, esforços cíclicos não vão romper, né? Essa é a tensão limite dele para suportar esforços cíclicos, né? Claro, aqui, aqui a gente está considerando um ensaio estático, né? Até pela velocidade do ensaio. Tu pega, né? Tu traciona o corpo de prova de maneira muito lenta, né? Que com a ideia de uma simulação estática, tá? Já na fadiga, a gente tem uma outra condição, né? Uma outra condição de ensaio, tá? De um ensaio aqui já é um ensaio dinâmico, né? Então, a gente simula uma carga dinâmica. Então, a gente trabalha nessas duas, dentro da resistência dos materiais, a gente trabalha só com a estática, né? Aqui já nos projetos de máquinas, a gente trabalha com a estática e trabalha também com a dinâmica. Depende do que? Depende da análise de carregamento que a gente vai fazer, né? Então, a gente precisa entender, analisar o carregamento que o nosso elemento de máquina, o nosso componente de máquina, vai estar sendo solicitado. Em algum momento, alguns componentes vão ter solicitações estáticas, alguns componentes vão ter solicitações dinâmicas. Bom, aqui deixei alguns sites, tá, para vocês entrar. São sites bastante interessantes. Aqui esse MatchWeb, ele tem catálogos de propriedades diversas assim dos materiais, de muitos materiais. Aquele que fala de 41 mil metais, plásticos, cerâmicos e compósitos. Então, é um material bem interessante, tá? Aqui vocês procuram ali um material, ele vai apresentar várias propriedades desse material, tudo que é tipo, tá? E aqui tem um metalsabout.com, que aí é mais uma revista, assim, né? Mas ele traz muita informação interessante, traz informações de mercado, inclusive. É um site bem bacana também. Eles estão em inglês, tá? Aqui, infelizmente, a gente não tem, assim, no Brasil a gente não consegue um nível de informação muito bom, né? Então, as informações top, elas estão em inglês, né? Porque é uma língua internacional, então uma coisa boa que tu publica aqui no Brasil
para te ter uma abrangência internacional, publica em inglês, né? Nos Estados Unidos, publica em inglês. Na Alemanha, publica inglês e alemão. Os alemães ainda têm uma questão assim de defender a língua, né? De valorizar a língua ali, né? Mas também publicam muita coisa em inglês. A Europa publica em inglês, a Ásia publica em inglês, né? Então, o volume de material é muito mais interessante, né, em língua inglesa. Tá? Aqui em português a gente é extremamente limitado. Não só em português, em espanhol, em francês. Em francês um pouco melhor que nós, mas não muito também. Né? Italiano também um pouco melhor que nós, mas não muito. O top é material em inglês, tá? Sites em inglês, o conteúdo assim, é muito superior. Bom, carregamentos, né? Então a gente vai fazer uma revisão aqui rápida, sabe, tá? De ensaios de tração, porque isso aqui vocês já conhecem da resistência dos materiais, mas a gente precisa rever isso aqui e precisa, até porque a gente tem que começar a entender os carregamentos. O grosso do negócio é a gente identificar os carregamentos. Esse é o lance, né? Identificar os carregamentos, identificado aquele que tipo, que tá a solicitação que está sendo imposta naquela peça, naquele componente de máquina, deu. A gente vai aplicar uma teoria de fadiga, uma teoria estática, enfim, dependendo da solicitação desses caras, desses componentes. Tá? Então, o problema, o coração do negócio está em pegar o teu componente e identificar o que está acontecendo com ele. Né? E aí passa por conteúdos que a gente viu lá na resistência dos materiais, né? É tração, né? Tração, tração pura, né? Que é a força sobre a área, né? Então aqui a gente tem um elemento infinitesimal, né? Que a gente vai trabalhar bastante com esses elementos aqui, né? Então ele colocou num plano aqui, ele colocou numa condição pura, né? Uma tração pura. Né? Bom, isso aqui vocês já estão, vou passar meio rápido, tá? Cisalhamento direto, né? O que é o cisalhamento direto? É justamente a questão, a tentativa de corte, né? De cortar essa superfície aqui, né? A partir de um esforço de cisalhamento, tá? Então a tensão de cisalhamento simbolizada por tal também é força sobre a área. Só que a força está na direção do plano, né? Aliás, a força está na mesma direção da seção, né? Está na mesma direção da seção de corte. Aqui não, aqui está perpendicular, a força está perpendicular à seção, né? Então, isso caracteriza a tração. Né? E aqui o cisalhamento direto, né? Não puro, direto. Né? Direto. Torção, né? Também é um tipo de cisalhamento, só que a partir de um torque, né? Então a gente tem esse tipo de análise de elemento infinitesimal aqui, né? No caso da tração seria dessa forma, né? Então aqui há um escorregamento, né? Entre os planos, né? A gente trata como escorregamento. Né? Se a gente for analisar aqui uma vista frontal, a gente tem um cisalhamento puro aqui, né? Onde tu tem, claro, os esforços de cisalhamento, mas como esse elemento infinitesimal está em equilíbrio, então há outros cisalhamentos aqui, né? Num outro plano, contrapondo esses esforços de cisalhamento. Né? Então, tu tem cisalhamentos em dois planos aqui, né? Nesse plano aqui e nesse plano aqui, né? No X e no Y. Tá? E aí é dado pelo torque, né? Pelo torque, pelo raio da tua peça, ou pela distância do centro até a superfície, né? Se não for redondo, né? For um quadrado, um perfil quadrado, retangular, né? E o momento polar de inércia, né? Que é, claro, a tendência de giro, né?
Então aqui a gente tem um elemento infinitesimal com cisalhamento puro. Isso aqui também vocês já estão... Flexão pura de vigas, né? A flexão pura de vigas, o que acontece, né? Então nós temos aquilo que a gente estava conversando. Nós temos aqui, nesse ponto superficial, a maior tração, né? A maior tração, e lá no outro ponto temos a maior compressão, né? Então a gente tem essa, e a linha neutra que passa no centroide, né, do perfil, né? Então aqui a gente tem perfis simétricos, né, em ambos os eixos, x e y, né? Então o centroide vai passar bem no meio aqui, né, desse perfil lateral, aqui dessa vista lateral, né? Já perfis simétricos apenas no eixo y, né, a simetria é só no eixo y, no eixo x não tem simetria, então já o centroide já está deslocado, né, está um pouquinho deslocado, então é no centroide que há a mudança de direção, né, das tensões. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tensão máxima de tração aqui e uma tensão máxima aqui embaixo já bem menor, né? E aí a tensão é dada pelaquela fórmula, né? M vezes a distância do centroide até a superfície, divididos pelo momento de inércia, né? Isso aqui também vocês já estão sabendo. Cisalhamento transversal, né? Então a gente, além daquele cisalhamento direto, né, a gente tem um cisalhamento transversal em vigas. Quando uma viga está sendo submetida a um esforço de flexão aqui, né, um carregamento, esse carregamento vai gerar duas condições, duas solicitações, uma de flexão e a outra de cisalhamento, né? De cisalhamento transversal, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse perfil retangular aqui, a gente tem um perfil de cisalhamento, né? Se a gente simplesmente disser que é força sobre a área, né? A força vezes divididos pela área, né? A área da seção transversal, a gente vai ter um cisalhamento médio, mas o cisalhamento máximo já se dá para uma outra forma, né? Que é a partir desse equacionamento aqui. Você já deve ter calculado também em mecânica geral, em resistência dos materiais, tá? Algumas tensões máximas aqui, né? Tensões de cisalhamento máximo e a tensão de cisalhamento médio. Umas máximas, e é essas que a gente usa quando a gente está falando em resistência dos materiais, né? Em projetos, né? Em definir carregamentos, aqui para seções maciças circulares, retangulares, paredes finas, tubos de paredes finas, tá? Bom, acho que vocês se lembram disso, tá? E isso... aqui a gente tem um exemplo de cisalhamento, né, transversal, usando aquela equação aqui do cisalhamento em vigas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui 80 mil newtons, as reações nos apoios, né? As reações nos apoios, 40 mil newtons em cada apoio, tá? Então, o que a gente tem na equação? A força de cisalhamento, né? De 30 até 40. Claro, claro. Então, o que a gente tem? A gente faz aquela estratégia, né? De cortar aqui. E aí vai ter aquela... Aí vocês também já fizeram bastante isso em resistência dos materiais. Mecânica geral também você deve ter feito, né? De ir analisando a viga, né? Da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda, né? Como queira. Então, a gente vai chegar aqui num cisalhamento, né? Num gráfico de cisalhamento 40 mil newtons, né, de esforço de cisalhamento, e assim como vamos gerar um gráfico também depois de momento fletor, né,
momento fletor. Ou também tu pode representar, eu gosto mais de representar a cinte virado para baixo, que imita o comportamento da viga, né? Mas tanto faz. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos analisando ali da esquerda para a direita, né? A gente tem o esforço de 40.000, o momento de inércia, vezes 60. Esse B aqui, 60, é a base, né? É a base. Né? E aí essa integral aqui, YdA, é justamente essa área a partir daqui, né? A partir dessa área. Essa área aqui. Enfim, de 30 a 40, y de 30 a 40 e... Bom, vamos lá. Isso aqui vocês dão uma analisada depois, tá? Com mais calma. Vamos em frente. Carregamento em vigas, então. Temos lá. Temos a nossa viga aqui, um carregamento concentrado e um carregamento distribuído, né? Então, um carregamento concentrado, temos aqui a nossa flexão num patamar, né? Em patamares constantes. Aqui já num carregamento distribuído, a gente já tem uma curva, né? Proporcional, né? Aqui os momentos, a gente tem um momento linear, tá? Aqui já para carregamentos a gente já tem um outro perfil de momento parabólico, tá? Mas isso aqui também já é assunto. Isso aqui a gente tem que fazer direto, a vida inteira nós vamos ter que fazer isso aqui para achar o ponto mais solicitado da viga, né? Normalmente o ponto mais solicitado da viga é o esforço onde tem o maior momento fletor, tá? Mas mesmo a gente achando o momento fletor, a tensão nesse ponto mais solicitado, depois a gente vai ver que a gente tem que combinar, com a tensão desses elementos que está acontecendo aqui, né? Isso vai acrescentar, né, aqui nessa análise, tá? Então vocês vão ter que retomar esse conhecimento aqui. Se a gente aí um outro exemplo aqui de carregamento em vigas, né? Isso aqui é um eixo árvore, tá? Onde ele está apoiado nos mancais aqui, né? Temos dois mancais, né? E aqui tem as forças tangenciais nas engrenagens, né? Isso aqui simula uma engrenagem. Então, claro, tu vai ter reações nos teus mancais de apoio que já estão definidos aqui, né? Então estão aqui eles num diagrama de corpo livre, tá? Então tu vai fazer a mesma coisa, vai fazer um diagrama de esforço cortante, né? Ele tem um diagrama de esforço cortante, aqui é o ponto mais solicitado, é o diagrama e esforço cortante, é o cisalhamento direto, né? Mais importante ali, né? A gente vai ver, poxa vida, tem uma borracha aqui, ó. Tá. A gente vai ver que aqui está o momento fletor, né? A tensão, o ponto mais solicitado da viga, né, em termos de momento fletor. E aqui no meio, como isso aqui são rolamentos, né? Isso aqui, essas extremidades estão livres, as extremidades são rolamentos, né? Então o teu torque ele está aqui no meio, né? Está acontecendo aqui no meio. Então tu tem um torque aí de 5.000 libras vezes polegadas. Então qual é o teu ponto mais solicitado? É esse aqui, né? Que é justamente esse cara aqui, que ele vai ter aí um esforço cortante aqui, um momento fletor aqui e uma torção aqui, né? Então é essa combinação aqui, né? A gente não pode pegar essa combinação aqui, essa aqui e essa aqui. Não, a gente tem que pegar o que está acontecendo nesse ponto aqui, né? Esse é o mais solicitado? Beleza. Então a gente vai analisar esse ponto aqui. Aqui a gente tem um gráfico de esforço cortante, mas se tu analisar a tensão aqui, ó, se tu analisar a tensão de cisalhamento, na verdade não é essa, vou riscar aqui, tensão de cisalhamento, né? Ela vai ser muito pequena em relação a essa tensão aqui, né?
Aqui é o momento fletor. Daqui tu vai tirar a tensão devido ao momento fletor. Aqui devido ao esforço cortante. E aqui no cisalhamento devido ao torque, né? Então a gente vai ver que esse valor aqui é muito menor do que esse valor aqui. Que esse valor de tensão aqui. E que esse valor aqui também. Então a gente não vai se basear aqui, né, nesse valor, a gente vai se basear aqui, no valor de maior tensão, vai se basear nessa tensão de cisalhamento que está acontecendo aqui e nessa tensão de cisalhamento que está acontecendo aqui. Tá? Círculo de Mohr. Isso aqui você já deve ter ouvido falar também, já deve ter praticado alguma coisa. Tá? Esse círculo de Mohr, ele é assim, ó, é o cara que resolve todos os nossos problemas. Ele, normalmente, dentro dos cursos, o pessoal tem um pouco de dificuldade nele, mas é por uma questão de entendimento mesmo. Vamos tentar esclarecer ele, assim. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode conversar melhor. Tá? Bom, só que como isso é um conteúdo que já passou, né, eu só estou revisando porque são coisas que a gente usa no projeto de máquinas, né, no projeto de componentes de máquina. Então eu vou passar um pouco mais rápido. Digamos o seguinte, ó, que a gente tem uma borracha aqui, né? Isso aqui, essa peça aqui é uma borracha. E eu fiz dois desenhos nela. Eu fiz um desenho em planos paralelos às faces da borracha, né? Um plano paralelo aqui, né? Um plano paralelo e um plano paralelo. E aí girei ela e deixei ela assim, girei 45 graus e deixei ela uma outra marca, a mesma, no mesmo comprimento, mesmo tamanho, enfim, só que a 45 graus. Quando eu puxar um ensaio de tração, ou eu mesmo com a mão puxar fazer uma tração aqui, o que vai acontecer, né? Esse cara aqui vai se deformar, claro, né? Vai se deformar para cá, e é o que o desenho está representando, mas esse aqui também vai se deformar. Esse cara aqui está se deformando também. E se eu pegar esse elemento aqui, ó, ele vai ter elementos, uma parcela dessa força que eu estou aplicando aqui está se aparecendo aqui também, uma componente, né, nesse elemento infinitesimal aqui. E assim como tem esforços normais aqui, nesses planos, né, há esforços também de cisalhamento. E aí sempre um contra o outro para equilibrar, né, para ele não ficar girando aqui no espaço. Há esforços de cisalhamento, aqui está um pouco melhor desenhado. Quer dizer o seguinte, né, isso quer dizer uma coisa muito importante, que pode haver tensões em outros planos, né, que não esse plano normal aqui que a gente está acostumado, pode haver tensões maiores do que essas que estão aparecendo aqui. Né? E isso é muito louco, né? Porque a gente acha que aplicou essa força aqui, tem essa área de seção transversal, beleza, força sobre área, pum, não. Na verdade, a gente tem outros planos aqui, infinitos planos. Esse aqui está 45 graus, mas pode ter a 30, a 60, a 80, a 20, a 10, a 5. Infinitos planos que a gente não sabe se essas tensões que estão se desenvolvendo aqui não são maiores que essas tensões aqui, né, no plano normal. Então, essa é a charada, né? E é isso que o Círculo de Mohr nos diz, né? Então, ele é nosso amigo, né, cara? Esse Círculo de Mohr, na verdade, ele é nosso amiguinho. Ele é difícil de entender às vezes, mas ele resolve a parada, né? Ele é bom. Nesse caso aqui, a gente tem nesse plano,
E aí eu vou desenhar ele aqui, ó, nesse plano, nesse elemento infinitesimal aqui. A gente tem um esforço normal, tá? Esforço no plano na direção x. E vamos ter um esforço na direção y. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, ó, que a minha tensão na direção x é essa aqui. O meu cisalhamento nessa direção é zero. Nesse plano aqui é zero. Na verdade, eu vou até apagar isso aqui. Eu me expressei um pouco mal. Eu não deveria ter desenhado isso aqui. Não tem cisalhamento. Nesse plano normal. Vê, ele estica aqui, né? Ele teve uma deformação aqui. Mas nesse caso de tração pura, não há cisalhamento. Então, a gente tem uma tensão em x, e nesse plano x aqui, nesse plano x, que é esse plano aqui, não há cisalhamento. Mas o círculo de Mohr ele diz o seguinte, então, ou seja, o cisalhamento é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha entre esses dois planos, entre esses dois pontos, e vou girar. Vou girar. E vou fazer um círculo. Quer dizer o quê? Na verdade, eu tenho um esforço de cisalhamento num plano a 45 graus, e quando eu giro, isso aqui eu girei 90 graus, né? 90 graus. Mas é 90 graus aqui no plano, mas na verdade esse θ é dividido por 2. Então isso aqui é 40, é esse plano aqui que é 45 graus. Então o que está acontecendo? Eu tenho um plano a 45 graus, uma tensão de cisalhamento, que é igual, na verdade, né? Que é igual à minha tensão principal x, ou menor, na verdade, né? Eu tenho a tensão aqui, eu tenho uma tensão x bem maior que a minha tensão de cisalhamento. Aqui, ela está aqui, né? É maior que essa, é metade da tensão de tração. Esse é um ensaio de tração simples. Então, claro, no ensaio simples de tração, num esforço simples de tração, essa minha força sobre área, beleza, está resolvido. É isso aqui mesmo. Mas agora é o seguinte, ó, se eu pego um esforço de torção pura, né, inicialmente eu tenho só a tensão de cisalhamento. Nesse plano aqui, aliás, nesse plano aqui, num plano, uma tensão de cisalhamento numa direção, na direção horária. Para prestar atenção, a gente tem uma direção horária. E para resistir a isso, eu tenho uma direção anti-horária. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma tensão de cisalhamento aqui e uma tensão de cisalhamento aqui. O eixo é esse, né? Cisalhamento e tensão normal. Então, o que eu tenho? Tenho só cisalhamento. Vou fazer um giro disso aqui e vou obter as minhas tensões normais. Então eu tenho um outro plano, num plano que eu girei aqui 90, na verdade a 45 graus, né, que é θ sobre 2. A 45 graus eu tenho
tensões normais agindo aqui. Essa é a parada. Então, em outros planos, se desenvolvem tensões reativas a esses esforços externos que a gente está iniciando. E o círculo de Mohr nos diz isso, né? Vamos para um exemplo de aplicação, né? Com tensões combinadas. Então, a gente tem aqui, ó, vamos pensar que a gente tem uma ponta de eixo aqui e aqui, isso aqui é uma polia, tá? Aqui é uma polia. Então, o que a gente tem, né? A gente tem um esforço combinado aí. A gente tem um esforço de vertical, né? Que vai tender a fazer uma flexão no meu eixo. A gente tem um esforço de cisalhamento também, né? Um esforço que vai tender a fazer uma torção nesse eixo aqui. Tá? A gente tem um valor de força aqui, né? 2.000 libras. E um valor de raio. E a gente quer saber, analisar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto crítico do negócio. Né? Assim, de cara a gente já sabe que é o ponto crítico, porque é aqui que vai ter o maior momento e é aqui onde vai ter a maior... Aqui vai ter um cisalhamento também, e isso a gente vai analisar agora. Tá? Então é esse ponto aqui. Vamos ver. Bom, tá aqui a nossa ponta de eixo com a nossa polia, né? Então a gente tem um perfil aqui, um diagrama de corpo livre, onde a gente tem um esforço cortante e uma reação, né? Na verdade, o esforço, né, de 2.000 libras e a reação cortante. Então a gente tem o nosso diagrama de esforço cortante, e assim como a gente tem o nosso diagrama de momento fletor. Sabemos então que o ponto mais solicitado é aquele que a gente já sabia, né? Então temos um esforço, um cisalhamento devido ao torque e um esforço de tensão normal devido ao momento. A gente teria também um cisalhamento devido ao esforço cortante ali, aquele cisalhamento, né, um cisalhamento aqui, né, já que essa força é um binário, né, essa força é um binário, a gente transporta essa força para a ponta do eixo como uma força vertical e um momento torsor, né. Então, esse aqui estaria fazendo um esforço de cisalhamento, mas é insignificante em relação ao torque, tá? Cadê? É esse aqui. Esse aqui é em relação ao torque, né? É insignificante, né? Como nesse caso aqui, as tensões geradas por esse esforço aqui, o esforço cortante, né, em vigas, né, ele é insignificante em relação ao momento fletor e ao torque, tá? A gente não está calculando. Então a gente vai definir isso, né? Pegamos lá pegamos aquele elemento infinitesimal ali e achamos a nossa tensão normal, que é o momento fletor, né, que a gente achou, o raio do eixo dividido pelo momento de inércia. Nos deu aqui uma tensão normal. E nos deu também um cisalhamento por torção, né? Que é o torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Beleza, o que a gente tem então ali? Ó? A gente tem o seguinte, pegamos um elemento infinitesimal aqui, um plano, né? A gente tem um esforço normal ali, né? Uma tensão normal, né? E cisalhamento. E como a gente tem cisalhamento nas diferentes direções, porque a gente tem um torque ali, né? Há um torque, então gera um esforço de torque, e gera uma reação a esse torque nos diferentes planos. Aqui a gente tem um plano e aqui a 90 graus a gente tem um outro plano, tá? Só que esse θ é dividido por 2, né? Lembrando. Aí botando num plano aqui a gente tem aquilo que a gente desenhou ali, né? Olhando de cima, né? Uma vista do plano, tá? Então a gente aqui, ó, vamos analisar esse plano aqui, ó, esse plano aqui onde estão os esforços de tensão normal e cisalhamento, né? A gente tem dois esforços agindo aqui, tá? Esforço normal e cisalhamento. Vamos desenhar um círculo de Mohr. Primeiro a gente desenha aqui, ó, o eixo de cisalhamento,
o eixo de cisalhamento e o eixo de tensão normal. Tá? E o que são esses eixos? Esses eixos são esse eixo aqui, é essa face aqui, representa aquela face onde tem tensão normal e cisalhamento, e essa aqui representa a outra face que só tem cisalhamento. Né? Pegamos e marcamos esse ponto aqui. Nessa face, então, a gente tem o quê? No primeiro momento, num plano, a gente tem uma tensão cisalhante, né? Pode ser aqui em cima, ou pode ser aqui ou aqui também. Poderia marcar aqui em cima também, sem problemas. Na verdade, teria problema, porque aqui a gente está num sentido... Aqui, ó, a gente escolheu um sentido... Aí depende da direção do cisalhamento, mas aqui a gente escolheu o sentido que é sentido anti-horário, né? Esse cisalhamento aqui está tendendo a girar esse elemento infinitesimal no sentido anti-horário, e esse aqui se opõe no sentido horário. Então aqui a gente está fazendo isso, pegando o sentido anti-horário para baixo. Né? O sentido anti-horário vem para baixo. Se a gente estivesse pegando o contrário, agora, bom, vamos seguir que a gente vai chegar lá. Então determinamos um ponto, que é o quê? É os 40,8 PSI, que a gente calculou ali no slide passado, né? 40,8 PSI, e o nosso torque deu 30,6 KSI. Né? 30,6 KSI deu o nosso torque. Então achamos esse ponto aqui, marcamos esse ponto. No outro plano, que gira num sentido horário, né? Então a gente vai fazer um deslocamento para cima, né? O que a gente tem no outro plano? Só cisalhamento, a gente não tem esforço aqui nessa direção normal. Só tem cisalhamento. Então é 0, né? 0 para esforço normal e 30,6 para cisalhamento nesse outro plano, certo? Traçamos então aqui, ó, uma reta ligando esses dois pontos e pegamos o compasso e giramos, né, com a ponta seca aqui onde cruza, né, no eixo das tensões normais. E deu isso uma representação gráfica. Então a gente vê o seguinte, que nesse caso aqui, a tensão de cisalhamento maior não é 30,6, é essa aqui, ó. Essa aqui é a tensão maior, a máxima tensão de cisalhamento. E que a máxima tensão normal não é essa aqui que a gente calculou, 40,8, é essa aqui, ó. Né? Então, se a gente dimensionar a nossa peça por 40,8 e 30,6, ferrou. Não vai dar. Vai romper. Certo? Então, o círculo de Mohr, na verdade, mais do que... ele te dá uma visão gráfica da coisa, né? A gente calcula esses esforços. Então, por isso que é importante a gente entender os esforços que estão calculando e calcular as tensões, os esforços externos, né? Entender os esforços externos, determinar as tensões que esses esforços externos estão acontecendo e depois transportar o que está acontecendo, transportar para ver para o interior do material para ver o que está acontecendo. Então está acontecendo que as tensões num outro plano, que aqui ele calculou a 56 graus, num outro plano inclinado a 56 graus, que na verdade não é 56, é 23, tem uma tensão principal muito maior. Assim como os cisalhamentos muito maiores. Muito não, mas maiores. Então a gente tem um outro plano de tensões. E a gente chama isso de tensões principais, né? Tensões principais. Tensões principais. E é com essas tensões que nós vamos trabalhar no projeto. Então não são as tensões
escancaradas são as tensões que estão acontecendo lá no interior do material, né? E o círculo de Mohr é o cara que vai, né, vai nos dizer isso. Inicialmente, graficamente, ele funciona para o visual. Então, de cara, tu já enxerga que assim, ó, pô, tem uma tensão principal aqui que é maior do que está atuando, né? Aí existem essas equações aqui, ó. A tensão principal 1 é tração, né? Tração. E a tensão principal 2 é compressão. Compressão, tá? Então, a tensão principal 1 e tensão principal 2. Né? Temos aqui a tensão em X, se tiver uma na direção Y, né? Divididos por 2, mais ou menos a tensão de cisalhamento que a gente achou, mais isso aqui, tá? Vai nos dar mais ou menos, né? Mais ou menos, vai nos dar a tensão 1 mais e a tensão 2 menos, né? Então, se a gente voltar aqui, vai nos dar aqui, ó, 57 e vai nos dar tensão 2, 17. Né? Se a gente botar isso aqui vai ser zero ali naquele caso, né? Não temos tensão Y, isso aqui vai ser zero. Né? Esse aqui é o ângulo. Esse aqui é o ângulo. Né? Que ângulo vai acontecer essas tensões principais? Não é muito usado. Tá? E aqui é a nossa tensão de cisalhamento máxima, né? Que é essa tensão aqui. Né? Então, é muito importante a gente achar isso. Tensão máxima. Esses três parâmetros. Então, a gente encontrando esses três parâmetros, deu. Agora é só aplicar as teorias de falha, teorias de fadiga, que a gente vai estudar mais em frente. Tá? Ainda existe o que a gente chama de fatores concentradores de tensões, né? Que se a gente pegar esse exemplo aqui, ali de tração comum, a gente tem internamente ou virtualmente, nós temos linhas de força, né? Fluxos de força. Na medida que a gente faz uma tração, existe a teoria dos fluxos de força ou linhas de força, que é como se fosse fluxos fluidos mesmo, né? Dá para fazer essa analogia. E quando ela encontra uma restrição, ela causa uma turbulência, uma descontinuidade, vamos dizer assim, uma perturbação nesse fluxo, né? E essas perturbações são causadas por furos, por entalhes, né? Rasgos de chaveta, acabamento superficial ruim, né? Rugosidade. Isso são concentradores de tensão. Isso, fatores amplificadores são concentradores de tensão, né? São que vão amplificar as nossas tensões. Então, a gente vai entender o que é isso aí. Beleza, vamos analisar o caso aqui. Então, a gente tem a nossa tensão que nós vamos utilizar, né? A tensão que nós vamos utilizar, o que? A tensão que a gente calculou, né? A tensão que a gente calculou via cálculo ali das equações, e vamos multiplicar essa tensão pelo fator kT. KT, né? Concentrador de tensão. Porque, claro, se eu achei, por exemplo, 100 aqui, e o meu fator de concentração for 2, a tensão que eu vou utilizar vai ser 200. Então, todo o meu projeto não vai estar baseado naquilo que eu calculei. Vai estar baseado num fator que está numa outra tensão, baseada num fator que é crítico dentro do meu processo, dentro da minha estrutura, da minha máquina, né? Então eu tenho que, claro, prever assim, não, isso aqui não está tendo uma tensão de 100, isso aqui está tendo uma tensão de 200, né? Baseado no meu fator de concentração de tensão. Né? E assim como o cisalhamento também. Então vamos dar uma olhada aqui.
a gente tem, aí existem tabelas, né? E esse fator de concentração K, né? Isso aqui é fácil de achar. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, o que que a gente tem? A gente tem uma mudança de geometria brusca, de diâmetro brusca, tá? Passamos de um diâmetro D maiúsculo para um diâmetro D minúsculo, tá? Por tração, né? Está sendo tracionado. Então, só que aqui a gente tem um raio de arredondamento. Por menor que ele seja, a gente tem um raio de arredondamento aqui, né? Então a gente tem essas relações aqui, ó. E aqui vocês não estão vendo, mas aqui, ó, essa RD aqui, ó. Aqui é RD, tá? Aqui. O que que é essa relação? É o raio de arredondamento aqui do meu ponto crítico, né? Do meu concentrador de tensões ali. Porque o que que a gente tem ali? Se a gente analisar, né, a mudança ali de geometria, né, de diâmetro, a gente tem um carinha aqui, ó, propenso a propagar uma ruptura aqui, uma trinca, né, um concentrador. Então o que que a gente faz? A gente arredonda aquele cara ali, né, faz um arredondamento. E ali a gente tem um raio de arredondamento. Então, aqui, esse eixo X aqui é o raio de arredondamento dividido pelo diâmetro menor. Ele vai te dar uma relação. E assim como essas curvas aqui é o diâmetro, é a relação entre o diâmetro maior e o diâmetro menor. É essa relação aqui. E aí tu vai achar numa curva, por exemplo, sei lá, vai achar, por exemplo, uma relação raio de arredondamento divididos pelo diâmetro menor de 0,1 e achasse aqui 1,5. Curva de 1,5 é terceiro. Achasse aqui. Teu KT é esse aqui, ó. 1,7. Então o que que tu vai fazer? Vai pegar a tua tensão que tu calculou e vai multiplicar por 1,7. Vai ter a tua tensão de trabalho, vamos dizer assim, né? Isso aqui, e aí tem várias situações, né? Tem aqui uma carga, uma solicitação de momento, né? Uma solicitação de momento com esse tipo de entalhe aqui, tração com esse entalhe, né? Tem outras solicitações aqui de torção, né? Torção com entalhe, né? Tensões combinadas, né? Tensões combinadas com um furo no meio, né? Um furo e por aí vai. Essa teoria aqui, quando a gente analisa esforços estáticos, se a gente está trabalhando com materiais dúcteis, isso aqui não é, não é algo que a gente precisa se preocupar. Por exemplo, se eu estou trabalhando com tração, né, estática num aço 1020, que é um aço dúctil, um aço macio, eu não preciso me preocupar com isso, com esse fator de concentração de tensão. O que que eu vou fazer? Eu vou dimensionar simplesmente pelo meu menor, pelo meu fator, meu diâmetro crítico aqui, que é o menor diâmetro, né? Vou dimensionar por ali e está acabado, né? Porque a gente não tem no material dúctil essa facilidade de propagação de trinca aqui. Agora, se eu estiver trabalhando com material frágil, aí sim. E o que, que é e quanto de ductilidade, né? E até quanto de ductilidade terá como frágil ou como dúctil, né? Isso aí entra a questão de que tipo de projeto tu está fazendo, né? Se tu vai usar o KT ou não, que tipo de projeto tu tá, é uma questão de decisão do engenheiro, assim, né? Usar ou não. Tá? Talvez tu possa te apoiar em normas, né? As normas, na verdade, o que a gente vai fazer no final das contas é se basear em normas, né? As normas vão dizer o que, que a gente tem que fazer, mas às vezes tu tem que tomar algumas decisões baseadas no teu feeling, né? Mas para materiais dúcteis e em esforços estáticos, não precisa. Usa mais para materiais frágeis. Porém, quando a gente estiver falando em esforços dinâmicos,
aí esses fatores concentradores de tensões vão mandar na parada. Aí eles vão entrar forte. Porque aí numa fadiga, por exemplo, quando tu está falando em esforços cíclicos, aqui, por exemplo, né? Esforços cíclicos, então tu tem imagina, tu tem aquela situação ali, né, de uma mudança brusca de geometria, e tu tem um raio de arredondamento aqui, tu tem um potencial aqui de abertura de trinca, porque tu tem, hora tu tem tração, hora tu tem compressão, tração, compressão, tu cansa o material, tu fadiga o material, aí vai entrar os conceitos, a gente começa a falar um pouco de fadiga, não estamos entrando ainda, mas vamos entrar. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver um eixo, vou desenhar aqui, se eu tiver um eixo, tá, submetido a um esforço de flexão rotativa, né, que é o do ensaio aqui, e eu tiver uma rugosidade superficial alta, olha só, no meu ponto mais solicitado no meio do eixo aqui, eu tenho aqui, ó, um fator de um propagador de trinca aqui, um potencial propagador de trinca. E isso dependendo do teu material, se ele for um material dúctil ou se for um material frágil, tu vai ter justamente isso, um potencial de abertura de trinca, né? Então, na fadiga, quando a gente está falando, analisando esforços dinâmicos, analisando fadiga, esses fatores concentradores de tensão vão aparecer de forma muito forte, né? Então, é bom a gente já ir se familiarizando com eles. Nos esforços estáticos, nem tanto, tá? A não ser para materiais frágeis. Então, aqui vai uma primeira tarefa para vocês, tá? Valendo 500 pontos. A gente tem 1000 pontos de avaliação formativa, tá? Eu vou dar 2 avaliações para vocês fazerem até o dia da prova, até vocês entregarem a prova, no caso até domingo de noite, tá? A gente tem essa primeira proposta, né, que é o seguinte: eu tenho um eixo apoiado em mancais nas extremidades A e B, beleza? É carregado com uma força de 1000 newtons, temos uma força aqui. Tá aqui as reações, tal, os diâmetros, né? Determine a tensão máxima atuante no adoçamento do eixo. O adoçamento crítico do eixo está posicionado, bom, a 70 de B. Então, o que ele quer saber? O adoçamento é justamente isso aqui, ó, o arredondamento aqui, né? Ele quer saber o seguinte: determine a tensão máxima atuante nisso. Então, o que ele quer saber? É o seguinte, cara. Ele quer saber se tu calculou uma tensão, momento fletor, vezes a distância do centroide até a tua superfície, divididos pelo teu momento de inércia, achasse uma tensão, né? Uma tensão X, vamos dizer assim. Uma tensão normal. Só que aqui, eu quero saber o seguinte: aqui eu já tenho um diâmetro porrada aqui, mas eu quero saber qual é o fator de concentração de tensão aqui. Qual é a tensão máxima aqui, ó? Determine a máxima tensão atuante no adoçamento do eixo. Aqui, ó. Então a tensão máxima vai ser o seguinte: máxima vai ser igual a tensão que eu achei, né? Tensão vezes meu KT, fator concentrador de tensões. Essa é a minha tensão máxima. Então, claro, tu determina um momento aqui, né? Aqui o momento máximo, né? Tu tem o momento máximo, mas aqui tu tem um outro momento. Esse aqui é o momento atuante. Isso aqui vocês já vão praticando, né? Determinar esse momento aqui. E aí, qual é a tensão máxima que vai estar atuando aqui, baseado nesse raio de arredondamento, nesse diâmetro e nesse diâmetro, né?
Então, basicamente, é o que ele é uma flexão, um esforço de flexão, tendo um esforço de flexão. A tensão nominal, então, é o momento vezes o raio divididos pelo momento de inércia, que vai dar essa aqui, já está a fórmula aqui, ó. Só que vocês vão ter que calcular esse cara aqui, momento. E aí depois vão achar justamente isso, ó, a relação de raio de arredondamento divididos pelo diâmetro menor. Vão achar a relação diâmetro maior, diâmetro menor. E vão achar um KT e vão multiplicar. Outra avaliação, valendo mais quentinho. Né? O que a gente tem aqui? Temos um eixo apoiado por mancais. Né? Mancais de rolamento. Ele tem uma engrenagem, as engrenagens montadas aqui, né, no eixo, e eu tenho esforço de torque, aliás, um esforço, né, vertical, que vai gerar um torque na minha engrenagem, e um esforço tangencial aqui, que vai gerar um torque nessa minha outra engrenagem. A gente está considerando porque aqui, ó, 500 vezes 4, temos um torque de 2.000 libra polegada. Aqui também, 1.000 vezes 2 polegadas, temos um torque também de 2.000 libra polegada. Quer dizer o quê? Ele está estático. Né? A gente vai analisar ele de maneira estática, por enquanto. Né? O que está acontecendo aqui? Então a gente temos o diagrama de corpo livre, como tem outros exemplos aqui em cima nos slides, nos outros slides tem exemplos iguais. Então a gente tem os apoios, né? Os apoios ali, né? Faça um diagrama de corpo livre com esforços. Com os esforços aqui. Né? E aí, claro, vai ter um torque. Né? Vai ter um torque aqui. Isso aqui, então, vai ter um torque. Entre as engrenagens. Porque aqui não tem torque, porque isso aqui está livre, né? Isso aqui é rolamento, não tem nada fixo aqui segurando, né? Nem aqui. Só o que está torcendo aqui, o que está se cisalhando por torque, é esse meião aqui, né? Uma está contrapondo a outra. Nesse valor de 2.000 libra polegada. Tá? Parece árabe até, né? 2.000 libra polegada. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter um esforço, uma tensão X, né? E aí, claro, a gente vai ter que analisar qual é o ponto mais solicitado, né? Vamos ter que fazer, além do gráfico de torção, vamos ter que fazer o gráfico de momento, né? Não sei qual é o ponto mais solicitado. Provavelmente, não sei, talvez esse aqui. Né? Vamos pegar o trecho mais solicitado do eixo, né? E vamos calcular qual é a tensão em X e qual é o cisalhamento. O cisalhamento já está calculado, devido ao torque. E esse aqui é devido à tensão devido ao momento. Né? Achasse a tensão, beleza. Aí vai ter as tuas tensões principais, vamos dizer, no ponto mais solicitado no eixo. Não tenho certeza se é nessa engrenagem ou nessa engrenagem. Ou aqui no meio, sei lá. Aí vai ter lá as nossas... Vai ter lá o nosso... Vai ter o que? As tensões normais, num plano de tensão. Né? Vou pegar um ponto aqui. Vai ter um cisalhamento nesse mesmo plano, né? E no outro plano vai ter o cisalhamento se opondo. Esse cisalhamento, esse aqui tenta girar ele num sentido e esse aqui se opõe no outro sentido. E aí tu vai achar o círculo de Mohr. Né? Vai fazer o círculo de Mohr. Tensão
tensões normais e cisalhantes, né? O primeiro ponto vai ter uma tensão do momento, né? Aquela tensão do momento que vocês vão achar aqui. Vocês vão achar aqui um outro cisalhante. No outro plano só tem cisalhamento. Então, as tensões normais são zero. Então, vai ter um cisalhamento. Vai acontecer a mesma coisa. A partir desse ponto aqui, que é o centro, vocês vão desenhar um círculo de Mohr. E aí vocês vão achar a máxima tensão de cisalhamento e a máxima tensão normal. Num outro plano, que eu não sei qual é, né? Então é isso que eu quero. Através das equações, defina o valor das tensões principais. Aliás, identifique a localização específica no eixo, sujeito ao mais severo estado de tensões. Faça uma representação do círculo de Mohr, desse estado de tensões, e através das equações, defina o valor das tensões principais, que são tensão 1, tensão 2, tensão 1, tensão 2 e o cisalhamento máximo. A partir dessas fórmulas aqui. Então, o que a gente tem aqui? Um exemplo típico de determinação das tensões principais. É a partir dessas tensões que nós vamos dimensionar esse eixo. E aí vão aplicar ou teorias estáticas ou teorias dinâmicas, conforme o negócio estiver trabalhando aí. Tá? Essa é a segunda avaliação, valendo mais 500, então. Né? Mais 500. E tem aqui a nossa última questão, que eu vou trabalhar com vocês como sendo a prova do primeiro bimestre, valendo mais 1000 pontos. Esse slide aqui tá valendo ouro, cara. Essa apresentação aqui, essa gravação tá valendo ouro. Tá? Então o que a gente tem? Essa vai ser a nossa questão de prova, eu já estou adiantando para vocês, a gente vai aplicar a prova na sexta, tá? E vocês vão ter até domingo para fazer. Então eu já estou adiantando a questão para vocês, tá? Já quiser ir fazendo. É uma caixa redutora, tá? É uma caixa redutora, tá aqui ela, né? Eu tenho uma entrada, um torque de entrada no meu motor, já está definido o torque, né? E eu tenho um eixo de saída, que é a saída. Então, eu vou desconsiderar as perdas por calor, por atrito, enfim, né, de engrenamento. Então, o torque que eu estou entregando aqui é o mesmo que eu estou entregando aqui, tá? Então, o que eu vou ter? No interior da minha caixa, caixa redutora, né? Eu quero saber o que a gente já calculou, aqui. Quero saber as tensões principais, define as cargas atuantes dos rolamentos de apoio dos eixos, né? Vou botar na caixa redutora, né? Quais são as cargas que são as reações, né? Dos mancais, as reações dos mancais de rolamento. E isso vai nos servir para definir um rolamento, né? Mais na frente nós vamos ver isso. Ou vocês já viram elementos de máquina, acredito, já desde a revista. Acho que aqui nós não vamos ver isso, a especificação de rolamento, acho que não. Talvez, né? Tem que dar uma olhada, mas acho que vocês já viram isso em elementos de máquina. Tá? Definir essas cargas aqui e definir, claro, isso aqui vai ter uma força tangencial aqui, né? Então essa mesma força, a força para esse eixo é a mesma para esse eixo. Né? Então tu vai ter um eixo assim, né? Os mancais, né? Com apoio dos mancais, a força tangencial, né? A força tangencial aqui. E o outro eixo da mesma forma, mesma coisa. Já estou dando a prova para vocês aqui. Mesma coisa. O que vai mudar? Os torques, porque eu tenho um diâmetro aqui e um diâmetro aqui. Vai mudar os torques. E aí os círculos de Mohr vão mudar também. Né? Círculos de Mohr.
A tensão nesse eixo aqui, as tensões principais nesse eixo aqui, os esforços são os mesmos. Você nota que os esforços são os mesmos. Tá? Mas, como esse aqui vai ter um outro torque diferente desse torque aqui, por conta dessa diferença de diâmetros, né? Na verdade, o que a gente tem aqui é a potência, né? Como é que funciona, né? Potência é igual ao torque vezes a velocidade angular. A potência, se eu tiver um motor elétrico aqui tocando isso aqui, a potência eu tenho, sei lá, 3.000 watts. Né? A velocidade angular eu também tenho, porque eu tenho essa informação no meu motor. Então, eu tenho 3 kW a 1.800 RPM. Então, eu tenho torque. É esse torque aqui que ele definiu. Mesmo se eu não tivesse esse valor aqui, se eu tivesse as informações da placa do motor, que vai estar na placa do motor, essas informações de potência e de rotação, né? E aí essa rotação aqui no sistema internacional é radianos por segundo, né? Radianos por segundo, né? Só que tu vai ter que fazer uma conversão de RPM, né? De RPM, que vai estar na placa do motor, para radianos por segundo. Né? Você tem que fazer adaptar essas unidades aqui, para trabalhar em watts aqui, em RPM aqui, e para ter o torque correto. Né? Não adianta eu aplicar, por exemplo, na velocidade angular, aplicar RPM direto aqui. Não, aí vou errar. Eu tenho que transformar essa RPM para radianos por segundo. Né? E aí vai me dar tudo nas unidades do sistema internacional certinho. Senão vai estar errado o resultado. Mas enfim, aqui eu já dou o torque. Tá? Então, a partir... Só que, claro, a potência, eu entrei com uma potência aqui, como eu não vou ter perda de energia, né? A potência que vai sair aqui é a mesma. Só que o que vai sair aqui? Velocidades diferentes. Né? Uma velocidade diferente, um torque diferente. Então, aqui eu tenho um torque e aqui eu vou ter outro torque. E é isso que vai me diferenciar as tensões principais. Aqui eu vou ter uma tensão principal, porque eu tenho um torque, e aqui eu vou ter outro torque. E eu vou ter outras tensões principais. Então, esse vai ser um dimensionamento, e esse vai ser outro dimensionamento. As distâncias, vocês podem usar essas distâncias aqui, tá? Essas distâncias aqui entre eixos, tá? Pontas de eixo, entre apoios, não tem problema. Tá? É mais a gente trabalhar essa questão de determinar as tensões principais. Depois que a gente determinou as tensões principais numa peça, já era. Acabou o estresse. Aí é só ver qual é a teoria que nós vamos aplicar. Aí pegar essas tensões e jogar na teoria. Tá? Mas primeiro a gente precisa fazer esses exercícios aqui. Determina as tensões principais, tá? Defina as cargas atuantes nos rolamentos, tá? As forças nos rolamentos, né? As reações. E determina as tensões principais nos pontos mais solicitados de cada eixo. Como as engrenagens estão montadas a meio, né? Essas engrenagens estão montadas a meio, é no meio. Né? Então, considerações. Desconsiderar perdas de energia no engrenamento, tá? Já falei. Material homogêneo e isotrópico, também típico, né? Considerar o carregamento como estático, né? Também isso não vai mudar muita coisa, né? Mas, consideramos o carregamento estático. Desprezar as concentrações de tensão, né? Não temos concentradores de tensão, teoricamente teria uma chaveta aqui. Força no engrenamento é tangencial, desconsiderar o ângulo de pressão entre os dentes. Claro, aqui, aquelas engrenagens ali, né, uma maior que a outra, aquelas engrenagens teriam um ângulo de pressão, né? Um ângulo de pressão que normalmente quase 99% dos casos é 20 graus. Então, a força tangencial aqui, né? Força tangencial está a 20 graus. Mas a gente vai desconsiderar isso, esse ângulo de pressão. Desconsiderar esse ângulo de pressão e vamos considerar direto. Isso aí você já conhece também, de repente, elementos de marca. Tá? Nós vamos fazer então a nossa prova sexta-feira, tá?
Então, durante a semana a gente vai conversando, né? Vocês vão tirando algumas dúvidas, pode me escrever no WhatsApp ali, sem problemas, a gente pode ir trabalhando essas avaliações formativas. Aí na sexta-feira nós nos encontramos às 6h20 no horário da aula. Ali nós vamos conversar sobre a prova, que é justamente essa prova aí, tá? Vocês já podem ir fazendo também, nós vamos conversar. Se vocês já fizeram, a gente vai tirando dúvidas, tá? Não vou dar muita coisa, muitas respostas para vocês, nós vamos tirar, vocês vão tirando dúvidas. E aí vocês vão ter até domingo para me entregar tudo isso, tá? Vocês vão fazer manuscrito, né? Vocês vão fazer isso tudo manuscrito, vão tirar uma foto, vão colar no Word e vão me enviar, tá? E é isso aí. Essa prova também eu vou colocar tudo. Não, não vou colocar, não. Vou deixar aqui na apresentação. A prova, sim, essa prova eu vou colocar lá no ambiente virtual, tá? Lá no final da unidade 2. Tá, pessoal? Então é isso aí, tá? Ficou aqui a nossa gravação, tá? Isso aqui tá de acordo com aquilo que está no livro, tá? A primeira unidade do livro é aquela parte de cronogramas, né? Aquela parte de estruturar um projeto um projeto, né? E eu inclusive recomendo vocês, tá? Eu não escrevi aqui, vou acrescentar aqui para vocês. Eu quero que vocês leiam, ler um do Norton. Norton. O livro Projeto de Marcas. Norton. Vou disponibilizar esse livro para vocês. Eu acho que eu já disponibilizei. Isso aqui vai falar sobre aquilo que a gente falou lá nos nossos primeiros encontros ali, tá? Basicamente aquilo ali, só para a gente reforçar, tá? E aí, com isso que a gente está fazendo aqui, tá? A gente praticamente fecha a unidade 1, já fechou, né? Aquela parte de estruturação de projeto, né? Agora a gente já está falando já de solicitações, né? De ensaios de fadiga, estamos entrando no assunto de fadiga. Então, isso que a gente falou aqui contempla tudo que está na unidade 2, tá? E aí a gente fazendo esses exercícios aqui, são simples, mas são exercícios que vão induzir nós a circular por dentro dessas coisas aqui, dessas ferramentas usuais dentro dos projetos, tá? Esse aqui para simplesmente calcular a concentração de tensões, esse aqui para determinar as tensões principais, um pouquinho mais complexo, mas acho que nada demais. E esse aqui já é algo um pouquinho mais avançando na prática, assim, né? Numa caixa redutora, a gente determinar tensões principais em eixos, um projeto de caixa redutora, tá? Pessoal, então fico à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Qualquer coisa a gente pode fazer uma live aqui, a gente entra em reunião aqui, pode conversar ao vivo também, sem problemas, tá? É só marcar, tá? Tô em casa, tô no home office, tá? Tô trabalhando aqui, a gente pode fazer uma live, é só a gente combinar, marcar direitinho que a gente consegue fazer, tá? Então tá, nos falamos, um abraço, até mais.